aula hoje de História, na página 46, os indígenas na atualidade. Quer dizer, os indígenas nos dias de hoje, né? Vamos acompanhar com o dedinho, pegar o marca-texto para sublinhar. A população indígena do Brasil diminuiu bastante desde a chegada dos portugueses em 1500. Ao longo dos anos, muitos indígenas morreram em confrontos com os europeus. Sublinhe isso para a tia. Ao longo dos anos, muitos indígenas morreram em confrontos com os europeus e por causa de doenças trazidas pelos navegantes, como a gripe e o sarampo. Até aí. Então, por que diminuiu a quantidade de indígenas no Brasil? Porque esse encontro deles com os portugueses, quando fala europeus, são os portugueses, né? Porque Portugal está na Europa. Então, esse encontro entre os indígenas e os portugueses não foi amigável, né? Eles sentiram a diferença de cultura, os portugueses queriam que eles tivessem a mesma religião, queriam que eles cortassem árvores, então teve confronto, teve morte. Teve morte, né? Não chegou a ser guerra, mas era um confronto, era briga, porque eles não aceitavam ser escravizados, não aceitavam cortar árvores. Então, muitas vezes, essas brigas terminavam em morte. E também pelas doenças trazidas pelos europeus. Porque, às vezes, uma gripe na pessoa, nos europeus, tomavam um medicamento, eles ficavam bons, tinham resistência, o corpo deles não morriam de gripe, né? O corpo deles resistiu a essa doença dos europeus, mas os indígenas não. Então, um simples resfriado que o indígena pegava, levava ele à morte, porque ele não estava acostumado com esse tipo de doença. Morriam por causa do sarampo também. Hoje sabemos que no Brasil há aproximadamente 305 diferentes povos indígenas, que falam cerca de 274 línguas. Grande parte dessa população vive atualmente em, sublinha, terras reservadas para ela. O governo ele separou uma reserva, uma terra para os índios viverem, para que as pessoas não podem invadir, não podem caçar, não podem mais ir para lá sem autorização. Onde podem conservar seus costumes e modos de vida. Há também muitos indígenas morando em áreas urbanas, se bem que tem essas reservas onde as pessoas da cidade não podem ir para lá, para que os índios continuem com os costumes dele, andando nu, pintando o corpo, pescando, mas tem muitos indígenas que moram na zona urbana, que é na cidade, né? Aí nós temos indígena brasileiro, né? No sul do Brasil, vê que ele está com o costume dele, não está usando boné, está com cocar na cabeça, está com arco e flecha, não está com celular na mão, né? Mora numa reserva, onde preserva o costume indígena. Já aqui não, na figura de baixo, você tem indígenas morando na cidade. Ó, muro, casa com telha, você vê que não tem uma oca aí, né? São os indígenas que vivem nas cidades. Página 47. Podemos encontrar muitas palavras de origem indígena em nosso vocabulário, como veremos a seguir. Leia as palavras abaixo, circule aquelas que você conhece. Todas essas palavras são de origem indígena, que vocês falam e nem sabiam, né? Ó, abacaxi, gambá, carioca, mandioca, é o aipim, né? Todas são palavras de origem indígena. Você vai circular aquelas que você já conhece. B. Das palavras acima, selecione duas que você não conhece e pesquise o significado dela no dicionário, tá? Procura que você não sabe o significado e escreve a palavra aqui e o significado dela também. Página 48. Após a chegada dos portugueses, muitas terras e populações indígenas desapareceram. Observe os mapas a seguir e faça o que se pede. Aí nós temos o mapa do Brasil com a presença dos indígenas em 1500, né? Olha esse povo, é Tupi-Guarani, é a pintura laranja. Olha o tamanho da pintura laranja no mapa. Quer dizer que tudo isso aí era terra indígena. Agora, vê no mapa atual, a cor laranja, não está menorzinha? Quer dizer que diminuíram as terras indígenas atualmente. A. Qual era o povo indígena predominante no litoral brasileiro?
O que tinha maior quantidade era o Tupi-Guarani. Era a pintura que está em maior, né? Tupi-Guarani. B. Que mudanças você observa na distribuição das populações indígenas pelo Brasil? Que diminuiu bastante as terras indígenas, né? Já mostrei para você. No segundo mapa, as cores diminuíram, quer dizer que diminuiu a terra indígena, né? Então, houve a diminuição da terra indígena e da população também. Porque se diminuiu a cor, né? Se diminuiu a terra, diminuiu também a quantidade de povos indígenas. C. Localize no mapa do Brasil a região em que você mora. Existem populações indígenas nela? Quais? Procurem no mapa. Você vai lá no mapa, que a Tia Valéria já colocou um mapa do Brasil para você localizar onde está o Rio de Janeiro. Aí você vai no mapa, no seu livro também tem. Vê onde está o Rio de Janeiro aí no mapa. Aí você vê qual a corzinha que está pintado o Rio de Janeiro. Aí pela cor que tiver pintado o Rio de Janeiro, você vai na legenda, que são esses quadradinhos, e vê o nome da tribo indígena que tem no Rio de Janeiro. Aí você escreve aqui, tá bom? Página 49. As reservas indígenas são aqueles locais separados pelo governo para que o povo indígena viva, né, de acordo com seus costumes, sem interferência de outras pessoas. Vamos ler e sublinhar. Atualmente, muitos indígenas vivem em reservas. Sublinha agora. Essas reservas são terrenos demarcados pelo governo federal para que sejam ocupados apenas pelos povos indígenas. Até aí. E essas são as reservas, né? Tem guarda florestal tomando conta. Não pode haver invasão de pessoas da cidade. Assim, eles podem viver de acordo com seus costumes e tradições. Para garantir que os indígenas permaneçam nas reservas, as terras demarcadas não podem ser vendidas nem emprestadas. Além disso, sublinha a Fundação Nacional do Índio. Aí a sigla é FUNAI. FU de Fundação, NA de Nacional e de Índio. Então, FUNAI é pergunta de prova, hein? O que significa FUNAI? Fundação Nacional do Índio. É um órgão do governo, sublinha também, é um órgão do governo responsável por assegurar os direitos dos povos indígenas no Brasil. Tá? Até aí. Número 1. O texto diz que as reservas indígenas não podem ser vendidas nem emprestadas. Em sua opinião, isso é bom para os indígenas? Sim. Sim. Porque se alguém vender, eles vão perder a habitação deles, né? Sim. Por que é importante? Porque assim, se não pode ser vendida, as terras serão dos indígenas para sempre, tá? Por isso que é importante. 2. Em sua opinião, é importante que os indígenas do Brasil aprendam a língua portuguesa? Sem impor, sem obrigar, mas é importante que o indígena aprenda a língua portuguesa para que ele possa estar se comunicando com outros brasileiros, tá? Essa é a minha resposta pessoal e eu espero que você concorde também, tá? É importante sim, para que eles possam se comunicar com outras pessoas que podem ir lá na tribo, lá na aldeia, não para invadir, mas para ajudar, tá bom? Então essa foi a nossa aulinha hoje de história. Um beijão, até a próxima.